Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, eu estou criando esse vídeo na intenção de mostrar uma peça que eu criei para o aniversário de 55 anos da igreja que eu faço parte. E ficou muito bacana, eu utilizei o CorelDRAW e o Photoshop, um mockup no Photoshop, e o Ricardo Matias, que faz parte de um grupo na rede social, que eu participo também, eu postei lá como trabalho concluído, ele achou bacana e pediu que eu criasse um vídeo tutorial explicando como que eu fiz, como utilizar o mockup, e aí eu resolvi criar. E vamos lá, quero mostrar aqui para vocês a arte já pronta, né, que foi a que a gente usou, que a gente vai usar, melhor dizendo, é essa aí que você está vendo agora, ó. Então aqui ela está prontinha, e o que chamou a atenção do Ricardo e de algumas outras pessoas foi esses 55 anos de fundação. E aí eu quero mostrar como que eu fiz esses 55 anos, então é esse que a gente quer, eu vou copiar ele aqui, vou numa outra guia, já até tinha colocado ele aqui, né? Selecionei uma cor diferente, já está aqui, ó. E aí a gente vai desenvolver esses 55 e depois nós vamos lá utilizar o mockup, que está aqui numa outra tela, o mockup do Photoshop, é esse aqui. No finalzinho do vídeo eu vou colocar aí no descritivo o link para download desse mockup, que aí você pode ter na sua máquina para você utilizar, apresentar os seus projetos para os seus clientes, tá bom? Bom, então vamos lá. Nesse primeiro momento, eu te aconselho a você selecionar a ferramenta de elipse, e aí você cria um círculo, né, considerando aqui a voltinha do 5. Eu vou dar aqui um valor para ele de 25, não, ficou até um pouco grosso, 20, pronto. Por enquanto é uma curva, então eu não posso, por exemplo, cortar sem antes converter em um objeto. E aí para converter, depois eu vou chegar lá, mas só para dar uma pincelada, você vem aqui em objeto e vai em converter contorno em objeto. Depois a gente vai lá. Bom, então eu já tenho aqui o primeiro, eu utilizei 1, 2, 3 para fazer as voltinhas, né? Então eu vou até diminuir ela aqui para fazer a linha do centro, vou duplicar. Acho que está legal esse afastamento, vou duplicar novamente, Ctrl C, Ctrl V, dar mais uma afastadinha, voltar um pouquinho. Às vezes acontece de você ficar tentando e não consegue ficar numa distância bacana, você amplia a tela, que aí isso facilita você aproximar ou afastar o objeto, de modo que fique mais uniforme. Tem gente que usa de outra forma, eu gosto muito de ir no manual assim, sabe? Eu acho que dá mais propriedade, né? E uma dica também, você pode apertar o botão do scroll, e aí você segura toda a tela. Pode ser que ela fique aqui embaixo ou ali, quando você aplicar o zoom, né? Você apertando o scroll você consegue mover, mas vamos lá. Bom, então aqui eu tenho já os 3 círculos. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse corte aqui, ó. Esse corte aqui no 55. Então eu vou pegar aqui uma ferramenta de retângulo, vou dar uma ampliada aqui, eu vou bem aqui nesse cantinho e vou puxar para cá. Vou diminuir. Olha lá, eu acho que esse tamanho é até razoável, vou descer só um pouquinho mais. E agora chegou a hora de converter esses objetos aqui em essas curvas, desculpa, em contorno em objeto. Então, já converti esse primeiro, converter o segundo e o terceiro. Se você não fizer isso, ele não vai aceitar o corte. Ele vai fazer o contorno desse retângulo que a gente colocou aqui. Então vamos lá, eu vou selecionar o retângulo, esse objeto, simplificar. Esse retângulo, esse objeto, simplificar. Esse retângulo, esse objeto, simplificar. Pronto, eu posso tirar o retângulo daqui. Então você vê que está tomando um pouco de forma, né? Como aqui não existe um padrão, você pode utilizar como você achar interessante. Então eu vou pegar novamente a ferramenta de retângulo aqui, ó. Eu vou botar até um pouquinho mais para cá. Vou fazer da mesma forma, seleciono o retângulo, a forma de fora, simplificar, olha lá como é que fica. Aí eu vou trazer ele um pouquinho para aqui, seguro
na forma do meio, simplifiquei, ó. E o de cima eu vou deixar daquele jeito ali mesmo, para fazer esse efeito visual ali. Bom, vou deixar nosso retângulo aqui. Eu vou tirar ele daqui para não ocupar espaço. E agora vamos fazer essa viradinha aqui do 5. Bom, eu tenho o de fora, que é o que completa esse 5 interno. Então eu vou precisar dar um corte nele ali. Mas antes disso, eu vou pegar aqui a ferramenta de mão livre. E aí vamos lá, ó. Eu vou dar acho que aqui mais ou menos está legal. Vou dar uma leve inclinadinha nele aqui. Eu dou um duplo clique. Eu aperto o Ctrl e aí ele fica certinho. Você não precisa ficar se preocupando em deixar ele bem retinho. Segurando o Ctrl ele já fica bem alinhadinho. Vou deixar nesse tamanho aqui. Lembra que a gente tinha selecionado a ferramenta de curva aqui no tamanho 20? Ó, vou selecionar a mesma coisa. A linha, desculpa. Tamanho 20, aí vai ficar certinho. Vou aproximar. Vou trazer ele mais para aqui. Vamos lá, vou converter ele em objeto também. Pronto. E agora eu posso soldar os dois objetos aqui, ó. Pronto. Soldei. Aí agora eu vou pegar o quadradinho. Depois que você selecionou o quadrado, você vem aqui e clica na ferramenta de seleção novamente. Clica no quadrado, retângulo, como você quiser. Clica de novo. Aí ele vai habilitar essa opção aqui, ó. Você arrasta um pouquinho para o lado, que você vai utilizar ele na diagonal. Vou aproximar aqui, clico de novo. Aí, olha lá como é que fica. Ó. Fica bem legal, né? Muito bem. Como esse se tornou um único objeto, eu posso selecionar o retângulo, que eu dei uma leve inclinada, e vou selecionar aqui o número 5, aparar, ou simplificar, desculpa. E aí já está lá, ó. O 5 interno. Bacana? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Já vou até aproveitar a inclinadinha que já está ali. Seguro o Ctrl. Duplo clique. Vou deixar aqui. Perdão. Vou deixar aqui. Pronto. Mais ou menos isso, né? Bom. Aí agora não ficou. Vamos fazer de novo. Pontinha, sobe, clique. Você dá aqui, tá bom? Dá um clique. Pronto. Vamos colocar ele no mesmo tamanho, 20. Vamos dar uma afastadinha para cá, para ficar bem bacana. Tá lá. Depois a gente dá uma paradinha aqui nesses caras. Eu vou até descer um pouquinho aqui. Vamos duplicar ele. Ctrl-C, Ctrl-V. Tem gente que usa o Ctrl-D, tá bom? Vou subir ele um pouquinho, aí vem na setinha mesmo aqui. Você vê que não é nada muito difícil. Aí agora eu amplio. Vamos descer esse carinha aqui. Acho que tá bom aí. Vamos lá no nosso retângulo. Pronto. Converter o objeto em contorno. Contorno em objeto. Mesma coisa aqui. Contorno em objeto. Seleciono um. Seleciono o retângulo. Simplificar. Seleciono o outro. Seleciono o retângulo. Simplificar. Muito bem. Olha lá. Já tomou a forma do número 5. Bacana? E aí você pode selecionar ele, duplicar e diminuir lá do tamanho. Vamos colocar essas margenzinhas, até para ficar mais próximo. Como ele já virou um objeto, você pode clicar 2 vezes, seleciona os pontos de curva de onde você quer e aí vai na setinha mesmo, para um lado e para o outro. Pronto. Aí aqui, para unir os pontos, vou botar um retângulozinho pequenininho aqui, ó. É bem simples mesmo, é bem isso aí, ó. Tirar o contorno, você clica com o botão direito aqui ou aqui. E aí eu vou dar um preenchimento preto. Vamos dar mais uma engordadinha nele aqui. Pronto.
Muito bem. E aí, vamos ver aqui. Vamos copiar ele. Vamos colocar aqui. Copiar ele. Aí aqui você pode trazer ele para cá. Clica de novo. E aí ele vai te dar a opção de você rotacionar. Muito bem. Aí aqui você duplica ele. Vamos colocar ele aqui. Tentando deixar o mais próximo daquilo que eu fiz, para você ter uma mesma percepção. Vamos dar mais uma inclinadinha nele aqui para ficar mais bonitinho. Muito bem. Vamos colocar uma aqui embaixo também, para unir todas as pontinhas, né? Tá aí. Muito bem. E agora a gente pode soldar todos esses objetos. Soldamos, selecionar, duplicar. E aí você pode colocá-la no tamanho que você quiser, aproximar ali e tal. Tá bom? Eu gosto muito de utilizar a fonte Metrópole. Eu gosto muito dessa fonte, eu acho ela muito legal. E aí eu vou selecionar aqui o ânus. E aí eu venho aqui na fonte Metrópole. Eu vou deixar também depois aí na descrição para você baixar a fonte aí, para ter no teu computador e utilizar como você achar melhor. Aí você dá o tamanho que você quiser. Vou duplicar ela aqui. Opa! Eita! Agora sim. Selecionar tudo. E ela tem uma variação muito grande de extra fino, extra negrito. É bem bacana. Então eu vou deixar aqui no extra fino. Como já está selecionado, eu venho aqui na aba Propriedades e aqui em espaçamento entre caracteres. Eu vou diminuindo, ó, ficar mais juntinho. E agora eu vou aqui diminuir o tamanho. Vamos descer um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho o ânus, porque ficou grandão demais. Pronto. Bacana? Olha lá. Então a gente já tem o 55 pronto. Vamos apagar esse cara aqui. Pronto. Esse aqui é o que a gente vai trabalhar. A gente já tem o 55 pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar eles aqui, agrupando, e aí a gente pode aplicar um efeito que eu acho muito bonito, que é o efeito do dourado. E aí você pode fazer como você achar melhor, né? O tom. Então você seleciona ele, clica aqui no baldinho, depois você vem aqui no preenchimento gradiente, e aí você vê que ele já deu um efeito lá, ó. E aí você pode brincar aqui agora. Então eu vou selecionar a primeira opção, vou pegar aqui esse efeito para puxar mais para o ouro velho, né? Muito bem, esse aqui tá legal. Vou dar um duplo clique aqui, porque ele cria uma nova seleção de cor. Aí eu vou criar um outro aqui. Pegar a ferramenta de seleção. E aqui nesse último eu vou dar um efeito um pouquinho mais escuro, mas por aí. Acho que tá bom assim. Bom, vou selecionar todos, vou selecionar e vou desagrupar tudo. Vou fazer melhor. Deixa eu até descer um pouquinho esse cara aqui. Eu vou soldar. Opa, não deu certo. Deixa assim, tá legal. Vamos agrupar esses caras. Porque eu preciso... Peraí, deixa eu converter esses caras aqui. Porque a gente fechou eles aqui. Deixa eu converter esse cara em curva. Esse aqui em curva também. Você clica com o botão direito e vai lá e converter em curva. Não vai dar não. Porque eu converti esse cara, eu soldei todos esses objetos aqui, mas não tem problema. O efeito visual vai ficar bacana, você vai entender. Vamos deixar eles agrupados. E agora eu venho aqui nessa ferramenta de sombra, você clica nessa setinha bem pequenininha aqui do lado
e seleciona contorno. Aí eu venho aqui é o contorno interno, contorno externo, que é o que eu quero. Aí ele vai ficar bem grandão assim, e você vem diminuindo aqui os pixels. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Acho que assim tá legal. Vou tirar mais um pouquinho, vou botar 3 aqui, 3 pixels. Aí você dá um Ctrl K, porque ele desagrupa. Aí eu vou ampliar, porque eu quero pegar só essa parte aqui do fundo. Aí eu vou vir aqui em gradiente, agora no preenchimento, ó, no baldinho. E eu vou dar um efeito diferente para ele. Eu já tenho aqui uns pré-definidos que eu gosto bastante, mas você pode criar os teus aí, né? Os preenchimentos, eu gosto muito desse aqui, por exemplo. Ele já dá um efeito bem bacana, de dourado mesmo. Bom, então aqui a gente já tem os 55 anos de fundação pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse 55 como imagem PNG. Então eu venho aqui em arquivo, exportar. Vou dar um título aqui qualquer. Essa parte não vai aparecer para você aí, né, na tela, mas aparece aqui para mim. Eu vou dar um nome, teste, por exemplo. Vou exportá-lo como PNG. O arquivo de... teste não, vou botar o número 1. Pronto, número 1. E aí agora eu vou colocar aqui na outra tela, e vou passar para você visualizar aí, já no Photoshop, que a gente já fez no CorelDRAW, e agora eu venho aqui no Photoshop. Como é que você vai utilizar esse mockup? Você vai ver aqui que tem a pastinha com todos os efeitos para o logo. Você pode tirar ele ali, tá vendo? Você pode selecionar um background aqui diferente, se você achar bacana. Eu achei muito, muito bacana esse enrugadinho aqui, parece até uma textura de caixa de som, né? Ficou bem bacana. E aí, para você utilizar o mockup, você vai clicar aqui nesse esse retângulo, enfim, que é a miniatura de objeto, objeto inteligente. Então você clica 2 vezes, ele sempre vai te perguntar essa questão aqui, ó, do perfil de cores incorporadas. Eu sempre deixo na primeira opção, e aí ele vem para aqui. Aqui é que a mágica acontece. Muito bem, então agora a gente vai importar, nós vamos abrir, arquivo, abrir, nós vamos importar aquele PNG. Eu botei o número 1 porque fica mais fácil de eu achar na minha área de trabalho. Você pode dar um nome aí que você quiser e salvar em outro lugar. Por padrão, quando eu estou desenvolvendo um projeto de um cliente, eu sempre salvo na área de trabalho. E eu sempre trabalho um cliente por vez. E depois eu jogo por uma pasta de backup. Tá bom? Bom, então, vou selecionar aqui a imagem que a gente acabou de criar. Ele vai te dar mais uma informação aqui sobre o perfil de cores. Você dá OK e pronto, a gente já tem aqui. Eu vou selecionar essa ferramenta de seleção. Eu não tenho muita familiaridade com Photoshop, porque eu acabo utilizando muito mais o CorelDRAW, né? Bom, então eu já selecionei tudo aqui. Você vê que a linhazinha pontilhada está lá pintada, né? Eu vou dar um Ctrl C e vou aqui naquela ferramenta inteligente, vou dar um Ctrl V. Você vê que ele ficou um pouquinho menor? Aí você pode apertar o Ctrl T, que ele vai selecionar o objeto todo, e aí você aperta a tecla Alt e vai num cantinho, que aí você aumenta todo ele por igual, tá vendo? Se preocupa muito ele ficar serrilhado, não, porque no final o Photoshop é muito bacana, ele corrige essas imagens. Aí ficou no tamanho legal, você dá um Enter. Pronto, deu um Enter. Aí você vem aqui na camada, apaga aquilo que já estava lá atrás, ó. Abri, visualizei, apaguei, visualizei, apaguei. Deixa apagado e aperta o Ctrl S, que é o de salvar. Ele vai salvar e agora você já pode voltar aqui. Olha lá o efeito. Olha como é que fica bonitão. Vamos lá dar uma ampliadinha nele. Então vamos pegar aqui a ferramenta de seleção. Não precisa. É só dar o Ctrl T e vamos lá no Alt, aumentar mais um pouquinho, dar um Enter, Ctrl S e tá lá. Olha que efeito visual bacana para você fazer a apresentação aí do material da sua igreja, da sua empresa, do seu trabalho. Fica muito legal, né? E aí você vem aqui, arquivo, salvar como. Eu sempre salvo na área de trabalho, né? E aí você escolhe aqui o formato que você quer. Eu vou exportar no formato JPEG. Salvei. Ele vai te perguntar aqui um arquivo grande ou pequeno. Ele vai aumentar a quantidade de megas. Se você quer trabalhar uma imagem em alta definição, você dá um peso maior aqui. OK. Vamos voltar, minimizar aqui.
Espera aí, deixa eu abrir aqui o CorelDRAW. Deixa eu só colocar uma nova cena. Enquanto eu estou colocando, quero falar para você que eu estou usando o Prism Live Studio. Não estou ganhando nada não, tá? É um programa para streaming de vídeo, muito bacana, vale muito a pena você utilizar. Ele te dá a opção de você fazer multistream, uma série de outras coisas, bem bacana o programa, bem levinho, você não precisa de muito recurso, você vai curtir bastante, viu? Acho que vale bem a pena. Depois eu posso até fazer um outro vídeo falando um pouco sobre o Prism, já tem bastante gente falando aí a respeito dessa ferramenta, muito bacana, mas vale a pena você dar uma estudada nele, tem alguns recursos bem legais, ele é com base no OBS, então para quem utiliza o OBS não vai ter dificuldade nenhuma. Vou abrir uma nova guia aqui, ó, mesmo tamanho, ele já pega as informações da guia anterior, e vou colar aqui o arquivo que a gente acabou de criar. Por que eu colei aqui? Que aí no CorelDRAW agora eu posso colocar aqui o logo aqui embaixo da nossa igreja, o tema anual. Eu já tenho salvo ele aqui, como você pode ver aí na guia que abriu. Já vou selecionar aqui, que já pega todo o atalho da igreja, as redes, o endereço. Vou descer um pouquinho aqui. Vou pegar a ferramenta de seleção de cor, vou escolher uma das cores aqui mais próxima para fazer ficar em linha, né, com o conteúdo lá. Acho que essa aqui tá bacana. Olha lá. E pronto. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha dado para você entender como utilizar o mockup, né? Depois que você exportar o seu arquivo em PNG, sem fundo, você seleciona a parte de objeto inteligente, vai abrir uma nova guia, você abre a imagem PNG para o teu Photoshop, copia, ajusta o tamanho que você quer e depois você salva, Ctrl S, ou salvar simplesmente, e pronto, o teu mockup já vai estar lá prontinho para você utilizar. Existe uma gama muito grande de mockups por aí e ajuda bastante mesmo para você fazer a apresentação do teu trabalho. Tá bom? Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Não falei no início, vou falar agora. Se inscreve aí, dá o seu joinha, todo mundo faz isso, né? Dá o seu joinha, acho que realmente ajuda e dá uma motivada, né? Pra gente tá fazendo novos vídeos aí, tá bom? Eu vou colocar depois aí embaixo também a minha chave Pix, se você sentir aí o desejo de fazer uma contribuição, vai ser muito bem-vinda. Bacana? Um abraço para você, beijo no coração, fica com Deus.